Do maná do céu para você, boa tarde. O maná de hoje é Messias. Eu vou estar lendo lá em Êxodo 34, versículo 8. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? E, imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Quando hoje o Senhor me falou Messias, falando do Cristo, né? Do nosso libertador. Foi quando o Senhor, eu fiquei perguntando, Senhor, Messias? E foi quando o Senhor me levou a ler essa passagem, né? Falando aqui que Moisés, a hora que viu a presença do Senhor, né? Ele, imediatamente, ele já, né? Ele se curvou ali e já adorou o Senhor. E aqui foi quando o Senhor começou a falar se você ler um pouquinho mais, né, antes você vai ver que ali Moisés está orando, né, pedindo para a presença do Senhor, querendo ver a glória do Senhor, e foi quando o Senhor falou para ele se preparar. Aqui o Senhor, se você ler lá o 34, fala das segundas tábuas da lei. E aí o Senhor falou para ele, né? O Senhor falou para ele se preparar, para ele ir sozinho, para ele subir lá no monte. E é tão tremendo que a hora que Moisés, né, se viu ali com ele, Moisés imediatamente. Mas aí foi quando o Senhor começou a falar da preparação, da intimidade. Porque Moisés pedindo a presença do Senhor, pedindo para ver a glória, ele ele foi se preparando, ele tinha uma intimidade com o Senhor, né? O Senhor falava com ele, e foi aqui quando o Senhor começou a falar da intimidade. E quando o Senhor me fala que imediatamente, curvando Moisés, ou seja, Moisés na hora já sabia que era o Senhor. Ele já estava preparado, ele já estava com intimidade. E, no entanto, que quando, né, ele se curva ali, perante a terra, né? Tipo, na dependência do Senhor, aquilo ali é uma reverência, e também fala que ele o adorou, ou seja, aqui também o Senhor fala da gente, né? Do que? Da gente só adorar somente Deus. Então aqui foi quando o Senhor hoje começou a falar, né? Quando ele falou Messias, e aqui também fala da volta de Jesus. Messias, né? Jesus está para voltar, buscar nós, e a gente assim a gente não pode ficar disperso, a gente não pode perder o foco, a gente tem que estar todo o tempo querendo a presença, estar com a presença e querendo ter experiência com o Senhor, porque Moisés aqui, se você ler, você vai ver que ele está querendo ver a glória do Senhor, e o Senhor, né, fala para ele se preparar. Olha que tremendo, né? O Senhor fala para ele, né? E, no entanto, que se você ler depois do 8, ele fala para o Senhor continuar com ele, né? Ele pede até perdão lá pelos outros, pelo povo, mas ele pede para o Senhor, se o Senhor encontrou graça nele, ou seja, né? Se viu ele é santificado, que se para o Senhor continuar com ele, ou seja, ele ficou tão maravilhado, né? E já dá aqui, quando fala, né? Falando aqui do 8, quando o Senhor me leva a ler 8, ou seja, fala do novo, o Senhor quer entregar uma experiência nova, e aí o Senhor está falando, se prepara, né? E quando o Senhor hoje me acordou e só falou Messias, tipo assim, e eu fiquei Messias, mas o que é o Senhor está falando, né? Quando é a mesma coisa ele tá me avisando, Messias, foi quando o Espírito Santo falou Messias, ou seja, se prepara, se santifica, né? Me busque, ou seja, orar mais, jejuar, ler a palavra, ficar atenta, não. E ainda mais pensando, né? Eu fiquei hoje pensando também, né? Assim, há uma batalha para tirar a gente do foco. Mas Moisés, o Senhor falou ali para ele que era só para ele ir, falou para ele lavrar as pedras, ou seja, que ele ia escrever lá, né, que ia escrever as leis. Então o Senhor foi falando tudo para ele. Assim, o Senhor, quando a gente está numa intimidade, caminhando com o Senhor, fazendo a vontade dele, obedecendo, ele vai nos preparando para mostrar a glória dele. Já contei algumas experiências, e isso é o Senhor querendo levar a gente a viver um novo nível com ele, né? A entregar algo e glorioso, né? Porque imagina, para Moisés aqui, imediatamente Moisés já foi se curvando e adorando, né? E aí aqui fala também da parte de a gente adorar somente Deus. Às vezes nós estamos adorando, né, pessoas, coisas, e quando a gente tem uma intimidade com o Senhor, a gente vai saber que é somente o Senhor que nós temos que adorar. Só que ao mesmo tempo há uma batalha para querer confundir, para querer tirar você do foco, porque já sabe, quando hoje o Senhor me acordou falando desse versículo,
né? Falando dessa passagem aqui, você lê tudo, é tremendo, porque ali depois o Senhor faz um pacto com Moisés, né? Então, assim, dá fidelidade de Moisés permanecer fiel. Isso é o Senhor falando com a gente hoje. Se a gente continuar caminhando, tendo intimidade com Ele, fazendo a vontade, se santificando, né? Não vivendo no pecado, né? Falhas nós vamos ter, né? Porque pecado a gente vai pecar todos os dias, mas a gente tem ali um momento de se arrepender, pedir perdão, falar, Senhor, me ajuda. É por isso que o Espírito Santo está caminhando conosco, ele nos mostra, né? Mas aqui é o Senhor falando pra gente, cada dia mais buscar, porque Moisés começou a pedir a presença, pedindo a querer ver a glória, e o Senhor foi lá e falou com ele, né? Para ele se preparar. Que o Senhor fala ali com ele, então para ele se preparar, e depois o Senhor se apresentou e ele não aguentou, né? Na hora ele já foi se curvando, e eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor nesse momento agora aparecer aqui, né? Ali a hora que eu acordei, eu fiquei, Senhor, que eu esteja preparada como Moisés para te adorar, né? Porque há tantas coisas querendo tirar a gente da sintonia, da gente ouvir a voz do Senhor, então que a gente possa, né, continuar caminhando com o Senhor e buscando mais. Quanto mais a gente ler a palavra, a gente vai se fortalecendo mais. Quanto mais a gente orar, a gente vai sendo mais revestida, né, de poder, de autoridade, da gente saber que é só o Senhor que é na nossa vida, que a nossa adoração é somente a Ele. Então, que o Espírito Santo continue ministrando na sua vida, como está na minha, que nós possamos, né, ter experiências maravilhosas com o Senhor, ver a glória dEle e também estar preparada para que a hora que o Messias, né, vir nos buscar, a gente estar pronta para adorar eternamente, tá bom? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse maná, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito e fará, Pai, que o Senhor continue ministrando a nossa vida, ó Pai, que nós possamos estar atentos à Tua voz, porque hoje quando o Senhor falou de Messias, Pai, é o Senhor dizendo, se prepara para que possa, Senhor, ter mais experiência contigo, te conhecer mais, ter intimidade, Pai, porque a hora que eu estava ali meditando na Tua palavra, ainda continuo, Pai, aqui, tentando, ó Pai, imaginar como Moisés se viu ali diante de Ti, Pai, que imediatamente ele já se prostrou, Pai, e adorou a Ti, Pai, que logo ele já pediu para o Senhor continuar ali, que ele queria estar na Tua presença, vivendo a Tua presença, Pai, naquele momento glorioso. Pai, que nós possamos estar atentos, caminhando contigo, tendo intimidade para saber a hora que o Senhor vai se apresentar, levar a gente a viver experiência, a Te ver, Pai, a ter experiências que só o Senhor pode nos dar, Pai, mas que nós possamos estar prontos a Te adorar, Pai, a ser fiel, Pai, a Ti, aos Teus ensinamentos, ó Pai, a estar atento, porque o Senhor quer se apresentar a nós mais e mais, Pai, a mostrar a Sua gloriosa, Pai, o que é glorioso a Ti, Pai, nos levar, ó Pai, a ter experiência que o Senhor nos leva, Pai, a gente viver coisas extraordinárias contigo, Pai, que nós possamos estar pronto a crescer mais e mais e viver, Pai, caminhando, ó Pai, de glória em glória, Pai, sabendo que o Senhor está todo o tempo, ó Pai, nos avisando e preparando, Pai, a gente ter experiência aqui, Senhor, contigo, mas também saber que qualquer momento o Senhor vai chegar e vai, Senhor, se apresentar para nos levar, Pai, para a eternidade, para viver na glória. Pai, a minha oração é essa, que o Senhor continua nos direcionando, nos mostrando, nos guarda, coloca anjos, ó Pai, para que nós não dispersamos, ó Pai, para que nós possamos ouvir somente a Tua voz, que nós possamos ser fiel a Ti, Pai, a todo tempo. Pai, nos perdoa dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai, para que nós não tenhamos nenhum impedimento, ó Pai, para Te ouvir, para Te ver, Pai, para viver o que o Senhor tem para nós. Assim é minha oração, eu já Te louvo e Te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus, amém. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau!